Agora que você já assistiu ao vídeo da leitura deste capítulo, vamos dar início à nossa reflexão. Mas se você ainda não assistiu, eu recomendo que faça isso primeiro e depois volte aqui. O link para a leitura está na descrição deste vídeo. Dessa forma, você terá uma compreensão muito mais completa do texto e aproveitará melhor tudo o que vamos refletir a seguir. Agora vamos ouvir a reflexão do capítulo 16 de Provérbios. O capítulo 16 de Provérbios é um dos mais profundos de todo o livro e gira em torno de um tema central, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Salomão nos ensina que o ser humano faz planos, estabelece objetivos e toma decisões, mas é o Senhor quem governa o resultado final. Este capítulo nos convida a abandonar a ilusão de que temos o controle absoluto da vida e a descansar na direção perfeita de Deus. Logo no início, Salomão afirma que ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Em seguida, ele nos orienta a consagrar ao Senhor tudo aquilo que fazemos, para que os nossos planos sejam estabelecidos. Essas palavras não significam que Deus realizará todos os nossos desejos. Elas nos ensinam algo muito mais profundo. Quando entregamos nossos planos ao Senhor, é o próprio Deus quem começa a moldar os desejos do nosso coração segundo a sua perfeita vontade. Existe aqui uma revelação que muitas vezes passa despercebida. Deus não deseja apenas participar dos nossos projetos. Ele deseja ser o autor deles. Muitas vezes fazemos nossos próprios planos e depois pedimos que Deus os abençoe. A verdadeira sabedoria, porém, consiste em buscar primeiro os planos que Deus já preparou para nós. Mais adiante, Salomão declara que todos os caminhos do homem lhe parecem corretos, mas é o Senhor quem avalia as intenções do coração. Esse versículo revela uma realidade muito importante. Somos extremamente habilidosos em justificar nossas próprias atitudes. Podemos convencer outras pessoas e até a nós mesmos, mas jamais conseguiremos enganar a Deus. Ele conhece aquilo que ninguém mais consegue ver, as motivações mais profundas do nosso coração. Essa verdade aponta diretamente para Jesus. Durante seu ministério, diversas vezes Cristo conheceu os pensamentos das pessoas antes mesmo que elas falassem qualquer palavra. Isso revela sua divindade e confirma que o Senhor conhece perfeitamente o interior de cada ser humano. Outro tema muito forte deste capítulo é o orgulho. Salomão declara que o orgulho precede a destruição e que o espírito altivo vem antes da queda. Esse princípio percorre toda a história bíblica. Foi o orgulho que levou Satanás à rebelião. Foi o orgulho que seduziu Adão e Eva a desejarem ser como Deus. Foi o orgulho que derrubou inúmeros reis de Israel ao longo da história. Em contraste, Salomão afirma que é muito melhor viver humildemente ao lado dos simples do que repartir riquezas com os soberbos. Deus continua resistindo aos orgulhosos, mas concede sua graça aos humildes. Mais adiante, encontramos novamente uma advertência muito conhecida. Salomão afirma que existe caminho que parece direito ao homem, mas que no final conduz à morte. Embora semelhante a outros provérbios já apresentados, aqui o foco é diferente. O autor nos lembra que a lógica humana, por mais convincente que pareça, jamais pode substituir a vontade de Deus. A verdadeira sabedoria consiste em confiar na direção do Senhor acima do nosso próprio entendimento. O capítulo também apresenta ensinamentos preciosos sobre o poder das palavras. Salomão afirma que palavras agradáveis são como o mel, doces para a alma e medicina para os ossos. Isso nos mostra que Deus deseja usar nossa boca para levar esperança, consolo e cura às pessoas. Assim como palavras impensadas podem destruir uma vida, palavras cheias de sabedoria podem restaurar alguém completamente. Existe ainda uma revelação muito bonita quando Salomão volta a falar sobre os planos humanos e a resposta que vem do Senhor. Esse ensinamento nos lembra que Deus nos concede liberdade para planejar, mas sua soberania jamais deixa de governar a história. Esse equilíbrio aparece de forma muito clara na vida de José. Seus irmãos planejaram o mal contra ele, mas Deus transformou aquele mesmo acontecimento em instrumento de salvação para muitas pessoas. O homem faz escolhas, mas Deus continua conduzindo todas as coisas para o cumprimento dos seus propósitos. Nos versículos finais, Salomão afirma que os cabelos brancos são uma coroa de honra quando encontrados no caminho da justiça. Com isso, ele nos ensina que maturidade não depende apenas da idade. Uma vida vivida na presença de Deus produz uma beleza espiritual que o tempo, em vez de apagar, apenas fortalece. O
capítulo termina declarando que a sorte é lançada no colo, mas toda decisão procede do Senhor. Na cultura daquela época, lançar sortes era uma forma comum de tomar decisões. Salomão, porém, revela que, mesmo quando os homens imaginam agir ao acaso, Deus continua soberanamente no controle. Nada acontece fora do seu governo. Essa verdade encontra seu cumprimento perfeito em Cristo. A maior demonstração da soberania de Deus foi a cruz. Aos olhos humanos, parecia uma derrota completa. Mas aquilo que parecia o fim tornou-se o maior ato de redenção da história. Deus transformou o instrumento de morte no caminho da salvação. Provérbios capítulo 16 nos ensina que a verdadeira sabedoria consiste em confiar plenamente na soberania do Senhor. Planejar faz parte da vida, mas depender de Deus é indispensável. Quando reconhecemos que Ele governa todas as coisas, encontramos paz mesmo quando nossos próprios planos não acontecem da maneira que imaginávamos. Agora, reserve alguns instantes para refletir. Você tem pedido que Deus apenas abençoe os seus planos ou tem permitido que Ele seja o autor deles? Existe algum orgulho escondido em seu coração que precisa ser entregue ao Senhor? Suas palavras têm levado cura às pessoas ou têm causado feridas? Como você reage quando Deus muda os seus planos? Você realmente acredita que Deus continua no controle, mesmo quando não consegue entender o que está acontecendo? Que esta palavra permaneça em seu coração ao longo do seu dia. Obrigado por acompanhar esta reflexão. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus o abençoe e fique com Deus.